meus queridos irmãos. Nós vamos, nessa noite, meditar na Palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, versículos 49 a 53, que fala acerca da prisão de Jesus. Diz assim o texto: Quando os que estavam com ele viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Então um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: Basta, deixai-os. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, aos guardas do templo e aos líderes religiosos que estavam à sua procura: Viestes com espadas e pedaços de paus, como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava convosco no templo, e não me prendestes. Mas esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. O bem venceu o mal 2 vezes. E eu vou explicar para você por que 2 vezes dentro desse texto. Qual é o contexto? O contexto é que Jesus estava ali orando no Getsêmani. Terminada a oração, está com seus 11 apóstolos, e chega uma grande multidão com armas, pedaços de pau, espadas, e essa grande multidão chega com tochas, é noite, para prender Jesus. E na frente dessa grande multidão vem Judas Iscariotes, que beija a Cristo. O beijo era o sinal de quem era Jesus, porque a multidão, na escuridão, não sabia discernir entre aqueles homens que ali estavam quem que era Jesus no meio deles. Judas, então, o beijo é o sinal, eles, então, vão prender Jesus. Mas aqui, antes que a prisão ocorra, a situação vai ficar tensa. Por quê? Quando ainda estavam celebrando a Páscoa e a primeira ceia, Jesus perguntou a eles se eles tinham alguma espada. Eles disseram: temos 2 espadas aqui. Jesus disse: basta, essas 2 espadas, né? Bastam. O que Jesus queria não era que houvesse um enfrentamento bélico, agora guerra de um contra o outro, espada contra espada. Não. O que Jesus queria era cumprir uma profecia. Que profecia era essa? A profecia de que ele seria contado entre os criminosos. Essa era a profecia. Para cumprir a profecia, que era de um salmo, Jesus disse: vocês levem então 2 espadas, para que o grupo fosse caracterizado como se fosse criminoso, embora aquele grupo nunca fosse isso. Mas Jesus desejava cumprir a profecia. Então veja bem, você tem Jesus de um lado e seus apóstolos. São 11 homens que estão ali. Do outro lado, uma multidão. A multidão não era do mesmo número, era uma multidão maior. Senão não seria chamada de multidão. Coloca aí umas 40, 50 pessoas naquela multidão. Aquela multidão vem chegando. Estão com armas, estão armados, as armas são visíveis, as tochas iluminam isso. E, para grande espanto dos apóstolos, não de Jesus, Judas Iscariotes vem à frente do grupo. Judas tinha há pouco tempo estado com eles na ceia. Judas tinha saído antes da ceia acabar. E todo mundo ali, com exceção de Jesus, pensou que Jesus tivesse dito alguma coisa para ele fazer. Então, ninguém daqueles 11 esperava que Judas à frente daquela multidão. Então, veja, aqueles 11 ficaram pasmados quando viram Judas na frente da multidão. Aí Judas beija Jesus, eles estão atentos, aqueles 11. E quando eles olham, eles veem
Judas beijar Jesus, eles compreendem que a multidão veio para prender Jesus. Só que eles não sabem. Eles não sabem se a multidão veio para prender Jesus ou se veio para prender todo mundo. Eles não estão sabendo. Aquilo é algo que, assim, o coração deles começou a bater forte. Que eles pensaram, e agora? Se essa multidão aqui nos matar? Porque estavam com espadas e pedaços de pau, de madeira, forte, para bater mesmo. Se essa multidão nos matar, e se essa multidão nos prender, a todos nós, nos levar presos, e qual será, o que acontecerá conosco se formos levados presos? Então, veja bem, aqueles 11 apóstolos, eles não sabiam o que é que ia acontecer. E eles temiam pela vida deles, mas eles temiam também pela vida do seu mestre, a quem seguiam há 3 anos e a quem se afeiçoaram. Certa vez, quando Jesus disse que ia para Jerusalém, um deles disse, vamos também com ele, para morrer junto com ele. Porque eles já sabiam da oposição que Jesus tinha em Jerusalém. E ali estavam aqueles 11. Aí, quando a multidão chega e Judas dá o seu beijo, os apóstolos perguntam para Jesus, no verso 49, Senhor, devemos atacar com as espadas? Então, eles tinham levado as 2 espadas que estavam naquela casa da ceia. Nem eram deles, eram do dono da casa. Mas eles tinham levado as 2 espadas. A pergunta é, o Senhor quer que nós ataquemos esse grupo com essas 2 espadas? Ou seja, eles estavam pensando como seres humanos normais. Nós estamos sendo atacados, nosso mestre está sendo atacado e nós vamos revidar. O que nós temos aqui para revidar? Nós temos só 2 espadas. Eram as únicas armas que eles tinham. Só 2 espadas. Aí eles perguntam para Jesus, Senhor, queres que ataquemos eles? Essa é a pergunta para que Jesus responda. Eles estão sob o comando de Jesus. Eles entendem que Jesus é o mestre, que Jesus deve dizer a palavra. Se Jesus dissesse ataquem, com certeza eles iriam pegar aquelas 2 espadas, mesmo em número inferior, e iriam atacar a multidão. Iriam atacar. Agora, antes que Jesus responda, um deles, talvez o Simão Pedro, um deles pega de uma das espadas e vai acertar um escravo que está acompanhando ali. Diz o versículo 50. Então um deles feriu o servo do sumo sacerdote. Gente, essa palavra servo não é assim um trabalhador. Essa palavra servo, na sua língua original, é um escravo. Os escravos obedeciam às ordens. Então, um escravo, o escravo, não é um escravo, é o escravo principal do sumo sacerdote estava ali no meio daquela multidão e na frente da multidão também, porque essa pessoa atacou quem estava na frente dele, não foi atacar quem estava lá no fim da fila. Então, um dos apóstolos, pegou da espada e feriu o escravo do sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o principal sacerdote de todos, que era o Caifás. Então, o escravo do Caifás foi atacado por um dos apóstolos. Agora veja bem, e fez um ferimento na orelha desse escravo. Fez um ferimento na orelha. Veja bem, você acha que o apóstolo mirou a orelha? Não. O apóstolo mirou a cabeça dele. O apóstolo deu na espada para matar aquele homem. Ele deu para matar. Ou porque o escravo foi rápido, ou porque ele não sabia manusear a espada, passou de raspão e machucou a orelha, cortou a orelha. Mas ele não foi para tirar uma orelha, ele foi para matar. Para matar. Então veja, esse negócio da autodefesa humana, em que a gente usa todas as armas. E às vezes, por conta disso, nos excedemos.
O ser humano costuma se exceder quando se trata da sua autodefesa. Às vezes as coisas já estão calmas e ele ainda parte para as agressões. Mas eles estão pensando com a lógica humana. Nós vamos defender o mestre, nós somos poucos, mas a gente pode atacar essa multidão. Eles não venceriam. Aqueles 11 não venceriam a multidão. Mas eles pensaram com a lógica humana. E aqui é algo importante para nós. Muitas vezes nos problemas a gente pensa com a nossa lógica, com a lógica humana, que todo mundo pensa. Mas nós temos uma revelação de Deus que é dada na Bíblia e que nos ensina muitas vezes a seguir outros caminhos. E que nos ensina a não agir com a lógica humana, mas a agir com a lógica que Jesus nos ensinou. E isso é importante também para nós. Isso é importante. Eu quero ler agora, Giane vai ler agora um texto para nós, que fala de um ensino de Jesus no Sermão do Monte, um ensino que ele tinha dado há alguns anos atrás em relação a esse episódio. E que, veja bem, ele vai aplicar esse ensino aqui na sua prisão. Isso é interessante porque muitas vezes Jesus diz alguma coisa, aí a gente diz assim, não dá para fazer isso que Jesus fala. É contra a lógica humana, não dá para fazer isso. E outra coisa, ele também não fez. Então, a gente vai fazer agora esse negócio que vai contra toda a nossa lógica. Mas veja o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte. Mas eu lhes digo, não resista ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Isso. Mas eu, Jesus, digo a vocês, não resistam ao homem perverso. Se alguém lhe ferir na face direita, dele também a esquerda. Ora, esse pensamento de Jesus, ele além de ser muito mal compreendido, ele é evitado por qualquer pessoa. Eu não conheço nenhuma pessoa que coloque isso em prática. Assim, literalmente, tá, gente? Literalmente. Coloque isso em prática. Por quê? Porque esse texto não é para ser entendido literalmente. Essa é a questão. Essa é a questão. O que o texto quer nos dizer, Jesus quer dizer, você pode ler o contexto lá em Mateus 5, é o seguinte: não pague o mal com o mal. Por que Jesus fala, não resistais ao homem perverso? Por que o perverso? Porque o perverso faz o quê? Perversidade, maldade, o mal. Jesus diz, não resistais a ele. O que é resistir ao perverso? É dar a ele na mesma conta. Se o homem me faz o mal, Jesus está dizendo, o normal, o que é você fazer? Você também faz o mal para ele, a vingança. É mal com mal. O que Jesus está nos ensinando? Jesus está nos ensinando o seguinte, você vai sofrer o mal de algumas pessoas. O que você não pode, o que você não deve, quando Jesus diz, se alguém te bater numa face da outra, o que você não deve é fazer, dar como resposta o mal da sua parte. Você também não vai fazer perversidade com ele. Você também não vai fazer o mal com ele. Daí, Jesus dizer, se te bater em uma face, oferece a outra. Jesus quer dizer, seja diferente. Faça o bem. Mas faça o bem de tal forma que isso vai ser como se você estivesse oferecendo a outra face. Só que o teu bem, preste atenção no que Jesus fala, é isso que ele quer ensinar ali. O teu bem que você vai devolver vai vencer o mal dele. Não é o mal dele que vence, é o teu bem que vence o mal dele. É isso que Jesus diz. E aqui, nesse texto da prisão, Jesus vai viver esse ensino dele mesmo. Ele vai viver de uma forma prática, encarnacional, ele vai viver o que ele mesmo ensinou. Ou seja, o que Jesus fala, ele faz. Ele é diferente de outros mestres, outros líderes religiosos, que às vezes dizem uma coisa e fazem outra na vida pessoal. Jesus não. O que ele diz, ele faz.
Vamos ver aqui que nesse texto Jesus vai dar a outra face. E a gente vai ver como. Então veja bem, aquele rapaz corta a orelha. Aí qual é a resposta de Jesus? Jesus dá uma resposta que fizeram uma pergunta para ele. Fizeram, Senhor, devemos atacar essa multidão? Essa foi a pergunta. Só que alguém não esperou a resposta de Jesus, já foi atacando mesmo. A resposta de Jesus vem em seguida. E a resposta de Jesus ela é feita de duas formas. Primeiro, por palavras. Jesus diz, basta, deixai-os. Então, o que é que Jesus diz aos seus apóstolos? Basta, o que você já fez, está feito. Mas parem com qualquer reação. Não ataquem, não resistam a esta multidão. Essa multidão vem fazer o bem? Gente, aquela multidão vem fazer o bem? Não. Aquela multidão vem fazer o mal. Qual é o mal que eles vêm fazer? Eles vêm prender um inocente para ser julgado. Mas um homem inocente. Jesus é inocente de todas as acusações que fizeram contra ele. O que a multidão vem fazer? Prender um homem inocente. Então, a multidão vem fazer um bem? Não. Se a multidão fosse prender um criminoso, estava certa. Prender o criminoso e levar para o julgamento. Tudo bem, aí estaria certo. Mas a multidão vem para prender um homem inocente. E eles sabem que esse Jesus é inocente. A multidão sabe. Pelo menos os líderes da multidão, né? A multidão nem digo, mas os líderes sabiam. Eles vêm fazer o mal contra Jesus. Veja bem, o que Jesus diz? Primeiro aos apóstolos, não os ataquem, fiquem quietos aí vocês. Basta, o que já foi feito já está feito, basta, para, não continua, isso aí. E deve ter dito isso principalmente ao apóstolo que estava com a espada e feriu e cortou a orelha do escravo do sumo sacerdote. Então, veja, Jesus não reage a uma multidão que vem prendê-lo. Para lhe fazer o mal, Jesus não reage da mesma forma, matando pessoas que estavam ali. Jesus não reage desse jeito. Nesse sentido, Jesus já está dando o quê? A outra face. Segunda coisa que Jesus faz. Olha o que Jesus faz. Preste atenção, porque isso é fenomenal. Diz o texto, mas Jesus, basta, deixai-os, e tocando-lhe a orelha, o curou. A ideia, me parece, é que a orelha não foi completamente decepada. É como se ela ficasse, uma parte ficasse pendida, né? Naquele golpe. Então, ele iria perder a orelha, óbvio que iria. Não havia medicina para consertar aquilo. O que é que Jesus faz? Preste atenção. A multidão vem para lhe fazer o mal. Aí Jesus pega, toca naquele homem. Aquele homem veio para prender ele. Era um escravo que veio para prendê-lo, a mando do senhor dele. Jesus vai, toca na orelha e cura a orelha daquele homem, restabelece a sua orelha, como se nada tivesse acontecido. Gente, o que é isso? Isso é curar, isso é fazer o bem, isso é cuidar daquele inimigo que vinha contra ele. Estão entendendo como Jesus está dando a outra face? Como é que ele está dando? O que Jesus está fazendo? Jesus está fazendo o bem. Para quem? Para quem veio lhe fazer o mal. Jesus está devolvendo o mal que vem contra ele com o bem. Jesus cura a orelha. Gente, isso é tão marcante, que veja bem, está escrito no texto, ficou registrado. E quando se diz que era o escravo do sumo sacerdote, é porque quem leu depois esse evangelho poderia dizer, nós conhecemos essa pessoa. Nós conhecemos essa pessoa. E poderiam, depois de tudo, conversar com essa pessoa. Como é que foi? Quem sabe, porque o texto fala o escravo do sumo sacerdote, era uma pessoa conhecida, quem sabe se esse homem, posteriormente, não naquele momento,
mas posteriormente se tornou também um seguidor de Jesus. Quem sabe? Para que o fato ficasse registrado e ele ficasse identificado. Não é dito o nome dele, mas a identificação todo mundo saberia. Daquele lugar, todo mundo saberia quem era essa pessoa. Então, veja bem, por que isso está registrado com esse detalhe que faz com que a pessoa seja localizada? Que se saiba quem é a pessoa? Porque o que Jesus fez causou uma grande comoção, embora naquele momento aquele grupo, aquela multidão fosse para prender Jesus. Mas ficou marcado. Marcado na vida desse escravo, marcado na vida dos apóstolos e marcado na vida da multidão também. Gente, aparentemente o mal ganha. Na realidade, na espiritualidade, na vida, o bem sempre ganha. E Jesus sabia disso. O bem sempre ganha. Jesus cura. Sabe o que Jesus está fazendo? Dando a outra face. Vieram para lhe fazer o mal, prendê-lo. Ele cura uma pessoa que seu apóstolo feriu. Ele cura. Ele fez o bem para aquela pessoa, ele fez o bem para a multidão. Isso é dar outra face. Mas tem um outro jeito também, na qual Jesus vai dar outra face, na qual Jesus vai fazer o bem. Por isso que eu falei no início que Jesus vence o mal com o bem 2 vezes. A primeira é essa que eu te expliquei. Mas tem uma outra coisa que Jesus vai fazer. Então vamos lá. No verso de número 51, 52. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, aos guardas do templo e aos líderes religiosos que estavam à sua procura. Então veja bem, a multidão era composta de muita gente. E a grande maioria daquela multidão era ou escravo, ou servo, ou pessoas que eram muito amigas daqueles líderes. Mas quem liderava a multidão, quem vinha na frente, quem comandava aquela multidão eram alguns dos principais sacerdotes. Então tinha gente da alta ali naquela multidão que veio prender Jesus, os guardas do templo, que eram as pessoas que, vamos dizer, é o que seria hoje uma guarda municipal. Eles não eram dos romanos, eles eram judeus, mas eles faziam a guarda do templo, eles eram guardas também. Eles eram soldados, mas não de exército, eram soldados policiais para guardar. Esses vinham na frente, esses vinham com espadas, esses estavam bem equipados. Se entrasse no conflito ali, eles podiam matar à vontade. E também os líderes religiosos. Então veja bem, naquela multidão tinha muita gente de segunda classe, daquilo que a gente chama o povão. Mas tinham também os religiosos que comandavam a multidão. E os guardas do templo, que eram pessoas já treinadas para esse tipo de coisa. Quando Jesus fala, Jesus não fala com a multidão. Jesus fala com estes, com a liderança da multidão. Porque Jesus sabe que o povão que está ali só está acompanhando. Mas Jesus sabe que quem está tramando a sua prisão são os líderes. É com os líderes que Jesus fala. É com aqueles que estão na liderança do mal que Jesus fala. Não simplesmente com aquele que está obedecendo. Claro que todos vão ouvir, mas Jesus se dirige à liderança. É isso que o texto está dizendo. Jesus se dirige à liderança. Aqueles que oprimem, aqueles que mandam praticar o mal. Ou, como diríamos hoje, aos mandantes. Aos mandantes. O crime da vereadora Marielle ficou 6 anos sendo investigado. Prenderam os executores, mas 6 anos depois, 6 anos enrolando. 6 anos depois, porque a Polícia Federal entrou no caso, prenderam os mandantes. Jesus aqui fala com os mandantes, não com os executores, com os mandantes. Um executor ele curou, mas ele fala com os mandantes. E o que é que Jesus fala?
Viestes com espadas e pedaços de pau, como se eu fosse um bandido. Jesus disse, vocês estão atrás de mim, aí, armados, espadas, pedaços de pau, cacetetes, vocês estão atrás de mim e vêm aqui como se eu fosse um bandido? Um bandido? Ele, o mais pacífico dos homens. Ele, o homem que só fez o bem. Aí vem uma multidão, ele está falando com os mandantes. Vem vocês com uma multidão, como se eu fosse um bandido? Jesus está dizendo aí, que negócio é esse? Não sou bandido. Não fiz nenhum mal para ser preso. Por que é que vocês vêm atrás de mim? O que é que Jesus está fazendo? Jesus está confrontando os poderosos que praticam o mal. Jesus está cara a cara com aqueles que faziam as coisas e mandavam o povo fazer o mal, as coisas erradas. É com esses que Jesus está se debatendo, e o tempo todo no ministério dele ele fez isso. Ele criticou os líderes religiosos, ele nunca criticou o povo, mas ele criticou os líderes religiosos. E é isso novamente que ele está fazendo aqui. Vocês vêm me prender como se eu fosse um bandido? Jesus está dizendo, não sou bandido para ser preso. Não sou bandido para ser preso desse jeito. É isso que Jesus está dizendo a eles. Aí Jesus conclui lá no 53. Todos os dias eu estava convosco no templo e não me prendestes. Então Jesus disse, por que agora? Todo dia eu estava ensinando no templo, e é verdade, na última semana, todos os dias ele ensinava no templo, ninguém fez nada com ele. Ninguém o prendeu, porque eles tinham, os líderes tinham medo do povo, que o povo defendesse. E se o povo defendesse, o povo podia pegar eles e bater neles. Eles sabiam disso, por isso eles tinham medo do povo, não de Jesus, não de prender Jesus, mas do povo. Jesus disse, eu estava no templo todos os dias, por que não me prenderam lá? Eles sabiam a resposta, Jesus também sabia. Mas Jesus estava confrontando essa gente. Deixa eu dizer aqui uma coisa para você. Quando Jesus fala em fazer o bem, a gente logo pensa, ajudar os outros, ajudar os pobres, ajudar as pessoas necessitadas, acolher aqueles que são desprezados pela sociedade. Então, ajudar um amigo numa necessidade, a gente sempre pensa em ajudar. Isso é fazer o bem. O que Jesus está nos mostrando aqui sobre fazer o bem? Que fazer o bem para as pessoas, preste atenção, também é confrontar os poderosos que agem mal. Vou repetir. Fazer o bem, segundo Jesus, também é confrontar os poderosos que mandam o povo fazer o mal. É confrontar essa gente. É falar contra as atitudes deles. Confrontá-los. Não é isso que Jesus está fazendo no texto? Por que é que vocês estão vindo me prender como se eu fosse um bandido? Eu não sou. Vocês tiveram oportunidade, por que não me prenderam antes? Se eu fosse um bandido, por que não me prenderam antes? Por que agora, na escuridão, sem o povo ao meu redor? Jesus está confrontando os poderosos. Fazer o bem também é confrontar os poderosos que agem mal. Isso também é fazer o bem. Isso também. Por isso, aqueles bons políticos que lutam contra as arbitrariedades dos poderosos, eles estão fazendo a coisa correta. Eles estão praticando o bem. Por isso, aquelas pessoas que confrontam os poderosos quando eles fazem o mal, e o poderoso aí não precisa ser um poderoso político, pode ser um poderoso da empresa, pode ser um poderoso de uma escola, pode ser um poderoso de qualquer lugar que for, pode ser um poderoso pastor, mas que está praticando mal, ou que está ensinando mal. Quando confronta,
está fazendo o bem. Confrontar poderosos quando eles praticam o mal. Não é quando eles fazem o bem. Quando eles praticam o mal, é também fazer o bem às pessoas. Por quê? Porque é também aliviar, ajudar as pessoas que estão sendo oprimidas por aquele mal que os poderosos estão fazendo. Você compreende que Jesus nos coloca também numa luta por justiça social? Você consegue compreender que quando Jesus nos manda fazer o bem, a gente também tem que olhar a sociedade em que a gente vive, discernir o que é injustiça social que prejudica o povo e lutar contra as decisões, as ações que prejudicam o povo? Você consegue entender isso? Ou você vai continuar achando que servir Jesus é só cuidar da minha vidinha? O povo não me interessa. Se o povo está sofrendo, não me interessa. Se o nível de salário, de ganho de cada um é muito diferente, o rico ganhando demais e o pobre ganhando de menos, de uma forma miserável, isso não me interessa. Interessa cuidar da minha vida. Não, se faltar água, esgoto num determinado lugar, isso não me interessa, interessa a minha vida. Não, se estão queimando a Amazônia, se lá estão poluindo os rios, isso não me interessa, interessa cuidar da minha vida. É assim? É isso que Jesus nos ensinou? Jesus está nos ensinando aqui que a ação social em prol dos mais necessitados, dos mais pobres, daqueles que sofrem a opressão dos poderosos, que isso é fazer o bem. Jesus fez assim, ele confrontou os poderosos. Mas aí você diz, Jesus confrontou, mas não deu certo para ele e acabou sendo preso. Não interessa o resultado, interessa que ele confrontou os poderosos. Assim como a gente confronta os poderosos e às vezes podemos até ganhar, às vezes podemos perder e não conseguir nada. Mas a gente fez o que é o bem, o que é o certo, o que Jesus nos ensinou. Você consegue compreender isso? Portanto, ser cristão e fazer o bem não é só cuidar da sua vidinha e ajudar um ou outro parente. Ser cristão e fazer o bem é você olhar para a sua sociedade e você ser capaz de confrontar os poderosos que fazem o mal. Compreende isso? Continuando. Jesus, então, fala uma palavra interessante. Ele termina essa parte dizendo, mas esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. Que interessante. Esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. Jesus está dizendo que ali na prisão dele, as coisas estão acontecendo num plano existencial, está acontecendo ali, e num plano espiritual também. É a vossa hora. Por que a vossa hora? Aqueles líderes religiosos já estavam com a mentalidade de que nós vamos matar esse homem. E eles já estavam se organizando para isso, acertaram com Judas, prenderam Jesus. Então, estava tudo caminhando no plano deles. Então, é a vossa hora. Foram aqueles homens que planejaram isso. E o planejamento deles estava dando certo. Legal. Agora, Jesus também. Esta é a vossa hora e a hora do poder das trevas. Sabe por quê? Preste atenção. Toda vez que o mal é feito contra alguém, não importa quem seja esse alguém, toda vez que o mal é feito, espiritualmente, quem está por trás daquela ação? Os demônios, o mal, o diabo. Eles é que estão por trás da ação. Toda vez que a maldade for feita, o diabo, os demônios estão por trás. Espiritualmente, eles estão participando daquela ação. Existencialmente, são só os homens. Espiritualmente, são também eles. E aí, sabe o que isso significa? Significa que o mal anda junto com o diabo e com os demônios. Todo mal. Todo mal. Você lembra certa vez quando o apóstolo Pedro disse para Jesus, Senhor, que Jesus falou que ia morrer, né? Ia para Jerusalém morrer. Isso nunca te acontecerá. Eu te defenderei. Nunca acontecerá. O que é que Jesus falou para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Porque toda vez que o mal é feito, mesmo por palavras, Pedro falou apenas, mas foram palavras do mal, toda vez que o mal é feito,
o Satanás, o diabo está junto ali. Os demônios estão juntos. Por isso, não pratique o mal. Nunca. Por isso, evite praticar o mal. Se você algum dia praticar o mal, porque somos pecadores, peça perdão a Deus e Deus lhe perdoará. Mas não pratique o mal. Lute por isso, para só fazer o bem e não fazer o mal a ninguém. Nem por palavras, muito menos por atos. Esta é a vossa hora e o poder das trevas. As trevas, o diabo, eles queriam que Jesus morresse. Eles pensavam, porque eles não entendem nada de graça, eles não entendem nada de perdão, eles não entendem nada do que é bom, do que Deus vai fazer. Eles pensavam que matando Jesus, eles ganharam a guerra. Eles seriam vencedores. Por isso que eles se uniram com os principais líderes religiosos de Israel e depois com Pilatos. Para quê? Para matar Jesus. Pensaram que ia ganhar. Era o poder das trevas, a autoridade das trevas naquele momento. Mas Jesus ia reverter tudo com o bem. Como é que Jesus vence o mal 2 vezes com o bem? Primeiro, curando a orelha daquele homem. E isso, Jesus deu a outra face e venceu o mal com o bem. E segundo, quando confrontou os poderosos, ele também estava fazendo bem. Ele também deu a outra face, porque confrontou os poderosos. Qual é a lição que Jesus ensina nesta prisão dele? Ele nos ensina que o mal vai sempre vencer, ou o bem vai sempre vencer. O mal vai perder. O mal pode vencer em momentos, mas o bem é quem vai vencer. O bem é quem vai sorrir por último, rir por último. E Jesus nos ensinou, sim, que devemos dar a outra face, mas nesse sentido, de nunca responder ao mal com o mal, mas responder o mal com o bem. Sim, e que a gente deve confrontar poderosos quando eles praticarem o mal. Que belas lições de Jesus. Pratica isso na sua vida. Faz isso no seu viver. Faz isso no seu dia a dia. Com certeza você estará ao lado de Jesus e lutando da mesma forma como Jesus lutou. Que assim seja. Deus te abençoe.